Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Ana e vocês estão na Prateleira Infinita. Este vídeo vai ser um pouco diferente, quer dizer, são todos diferentes porque são primeiros, mas existe uma série de livros que eu li em 2017, acho eu, e honestamente eu não vi mais ninguém a fazer a sua opinião sobre esses livros. Por acaso, mentira, eu acho que vi um vídeo, mas era em inglês, mas acho que em português ninguém tem opinião sobre este livro. Sobre estes livros, porque são mais que um. É uma série de livros que é constituída por 10 no total. No entanto, eu não li os 10, eu li os 9, porque o 10 eu acho desnecessário, porque há repetição do primeiro, mas da perspectiva de outra pessoa. Já vamos lá, queria só fazer aqui um à parte e apresentar a minha nova chávena. Ainda não lhe dei nome. Mas vai ser a minha companheira. O que é que eu trago mais aqui? Sim, trago uma coisa. Eu fiz a cara má porque deixei mais tempo do que é suposto do chá. Era suposto ser menta. Menta doce acabou por ser menta amarga. Aqui tenho ótimo aspecto, não é? Mas o objetivo era para serem bolachinhas. São de manteiga de amendoim, que eu estive a experimentar ontem, portanto hoje trago-as aqui só para me gabar um bocadinho e dizer: olhem para mim que eu sei cozinhar. Portanto, eu digo muitas vezes a palavra portanto. Tenho que parar. Neste vídeo então vamos falar sobre uma série de livros, portanto, que eu gostei muito. É um romance, portanto, tal como disse, é constituído por 9 livros individuais. É assim, é possível lê-los sozinhos, não há problema nenhum. O que acontece é que perdem aquela coisa de espera que este é um amigo deste, espera que estes agora estão assim. porque existem umas interligações entre as personagens, contudo cada livro é uma história independente. Olha, é também para deixar aqui como é que se chama? Um aviso que convém que a pessoa que leia estes livros tenha mais de 18 anos. Mas sim, estes livros são direcionados para um público mais adulto. Tudo, eu sei que há pessoas que leem mesmo não tendo 18 anos, portanto é o que é, as pessoas é que decidem a sua idade para ler estas coisas. Mas só para vos avisar que há certos livros que não são propriamente simpáticos, porque discutem algumas vezes abuso. Sim, os livros são todos em inglês, podem comprá-los no Kindle. Adicionei estes livros tipo super à toa, do género, tá bem, mais um livro para a minha lista tipo infinita. Mas depois estava naquela altura... Apetece-me ler algo mais romântico, algo mais interessante. Isto parece engraçado, vamos lá ler. A série chama-se Forbidden Man, portanto, Os Homens Proibidos. E o primeiro livro chama-se A Price of a Kiss. Este primeiro livro começa logo bem. Lembram-se aquele aviso que eu deixei no início que não convém lerem de menos de 18 anos? Pois bem, entra logo aqui. Porquê? Porque o nosso personagem principal, que é o Mason, o rapaz, ele, desde jovem, desde que fez 18 anos, a sua vizinha, que é uma Cougar Lady, para quem sabe, quem não sabe, eu digo que é aquelas mulheres mais velhas que gostam de homens mais novos, meteu numa vida pouco católica, portanto meteu numa aquilo que se diz prostituição. Ninguém tem a certeza 100% que ele é isso, mas há muita gente já desconfia. Mas, obviamente, ele precisa de dinheiro, ele está a viver na casa alugada então da senhora que o meteu nessa vida. Essa senhora, de certo modo, chantageou para ele ter essa vida. E ele vê que a mãe não está a conseguir arranjar dinheiro, a irmã tem uma paralisia cerebral e também ele tem que tomar conta da sua família e não tem como. E aparece esta senhora, diz que consegue ganhar muito dinheiro e ele pensa, ok, todos os homens gostam disto e se eu puder ganhar dinheiro fazendo estas coisas, por que não?
e fica com esta fama e vai para a universidade e toda a gente desconfia que ele seja isso, que ele então é proibido porque só outras mulheres é que o podem ter. Aparece uma rapariga, com o nome Reese, que basicamente é uma pessoa de mente aberta, é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa que gosta de interações com as pessoas. Ela foi parar à universidade por causa da sua história passada, teve que fugir do namorado. Eu adoro estes livros porque em todos os livros existe um problema qualquer psicológico e a personagem tem que fugir, tem que esconder-se porque alguém maluco persegue-as, mas faz parte, não é? Ela muda-se para a nova universidade, a Reese, muda-se com a sua prima Eva para a universidade e ela lá conhece o nosso Mason. E ela fica completamente parva. Eu gosto desta personagem porque ela não tem filtro, portanto, tudo que ela pensa, ela diz. Só que ele não lhe dá muita bola, porque ele não dá bola a ninguém, porque não é prioridades. E, portanto, a Reese precisa de dinheiro e basicamente começa a tomar conta da irmã que tem paralisia cerebral, Sarah, começa a tomar conta da irmã do Mason. E como devem imaginar, aquilo vai se desenrolar um super, hiper, mega dramático. Aquelas últimas 60 páginas é de arrancar os cabelos, mas eu acho que é uma história gira e é interessante porque eu nunca li nada do género. Ou seja, sim, eu já li esses romances, mas quem já leu um livro em que o rapaz é um prostituto masculino que era na universidade e conheço uma rapariga toda tipo super alegre, feliz, tipo perfeita para a sua idade. O que eu quero dizer é que comporta-se de acordo com a sua idade e tipo, e é genuína e é simpática. O segundo livro desta série chama-se To Professor with Love. Portanto, é o meu professor com amor. Quando uma pessoa lê, pensa logo, é um romance entre um aluno e um professor. Ou uma aluna e um professor, ou professora e aluno. Vocês acertaram, sim. É uma história clássica de o aluno apaixonar-se pela professora. Mas o que eu gosto bastante do livro é o facto, ele não tem noção que se está a apaixonar por ela. Ele, quando o vê pela primeira vez, critica imenso. Esta professora é bem rija, parece uma mulher nova a vestir-se como velha, não é nada bonita. Sim, e depois acaba por se apaixonar por ela. Eu gosto é de ler sobre este processo de eles se apaixonarem um pelo outro. Sim, também é muito giro para quem gosta dessa temática de ele é proibido porque ele é meu aluno, mas eu gosto de estar com ele, isso são ideias dela. E também ele, que é um bocado mais... o que eu gosto é que o rapaz chama-se Noel e a rapariga chama-se Aspen. É que o Noel é tipo aquele clássico rebelde, é aquele clássico machão. Sim, eu consigo-as a todas. Mas tipo, dá-lhes assim um clique e percebem que eu afinal não quero a todas. E por acaso neste livro o processo é bastante real, é um processo, não sei, penso que é real, eu nunca conheci uma pessoa assim só nos livros. Mas sente-se que existe aquela evolução da personagem, o que eu gosto de acompanhar, especialmente nesses livros românticos. O terceiro livro, portanto, acompanha, lembra-se aquela prima da Reese do primeiro livro? Pois, isto o terceiro livro é sobre ela, portanto, outra vez, se quiserem ler isto individualmente, podem. Mas, por exemplo, ao ler este, continuam a criar aqui tipo ligações entre as personagens do primeiro livro, porque aqui eles continuam a falar. Os outros dois atrás no livro anterior são colegas, portanto, o Noel é um colega do Mason e Aspen é tanto professora dele como também da personagem principal do primeiro livro, portanto elas se conhecem. Outra vez, são aquelas... como é que se chamam? Tipo, aquelas coisas dos livros em que fica... Estas personagens são as mesmas. Pronto, é só isso que isso dá. Portanto, sim, no terceiro livro acompanhamos então a Eva, que é a prima da Reese, do primeiro livro, e ela está grávida do namorado que basicamente é só um riquinho, descobre que está grávida do namorado que era tipo super riquinho e que
quando soube que ela estava grávida, disse: Não, adeus, eu não estou para isso, eu não tenho idade para ter um filho agora, portanto eu posso pagar o aborto, mas tu... dizer merda. mas pronto, e ela acaba por aceitar não, ela acaba por não aceitar o aborto e diz: não, eu não quero ter nada contigo, vai-te embora, eu tomo conta sozinha do bebê. Com isto tudo, ela conhece um rapaz, obviamente, que é todo super, hiper, mega rebelde, mas que também tem uma filha. É um dono de um bar que se chama Forbidden, daí também o nome de Forbidden Man, que são muitos homens e mulheres depois, que se trabalham nesse bar, e o Pick é o chefe desse bar. Portanto, a história aqui enrola-se à volta de paternidade, maternidade, da maneira como as mulheres olham para os homens que têm filhos e que muitas vezes o aspecto é muito enganador, porque o Pick, o rapaz por qual Eva se apaixona, ele é todo rebelde, ele está cheio de tatuagens, piercings e depois afinal tipo, é um pai super fofo, uma pessoa super preocupada, é uma pessoa que tenta fazer bem a sua vida, apesar de todo o aspecto que ele tem. Portanto, enquanto a Eva, ela é toda uma princesa. Ele até lhe dá o nome de Tinkerbell, a Sininho, porque ela é toda princesinha pequenina e está sempre pronta para ser-lhe dado o dinheiro. Só que ela tem muitos problemas lá em casa, obviamente, e o livro explora também muito o abuso na família, ou seja, os pais a baterem filhos e coisas assim. E como é que ela lida, e depois como é que ela mostra esta imagem de eu sou toda bonita, perfeita, blá blá blá, mas na realidade lá por dentro tem os seus problemas. E ele, enquanto é tipo feio por fora, é muito bonito por dentro. Portanto, é giro ver este contraste entre duas pessoas e estas duas realidades em que um é todo lindo por fora, uma é toda linda por fora, mas acaba por ter imensos problemas por dentro, enquanto o outro não se importa com o seu aspecto, toda a gente o julga pelo seu aspecto, mas ele é uma ótima pessoa e toma sempre as decisões certas mesmo nas horas erradas. Outra vez, tem muitos aspectos que podem ser tipo triggers, provocar algum tipo de eu não quero ler sobre isso, portanto cuidado com isto. Tem violência e sim, mas todos os livros têm alguma pitada de violência. Por outro lado, eu acho que da maneira como é tratado é mais um problema que as pessoas tentam resolver e não ok, é uma coisa super má, agressiva e que nem quer falar sobre isso. Não, tipo, eu acho que as pessoas lá no fundo continuam a tentar resolver estes problemas. Próximo livro. Uau, eu estou a falar imenso de cada livro e ainda faltam tantos. Tudo, esqueci-me de dizer o nome do livro, mas vocês estão a ver aqui, que se chama Be My Hero e é um bocado óbvio, não é? Pela capa e etc. O quarto livro chama-se With Every Heartbeat e trata das duas personagens que são Queen e Zoe. O Queen é um colega do Noel e do Mason. O Mason é um bocado à parte. Ele é uma pessoa, depois de experienciar aquela história toda no primeiro livro, ele acaba por tornar-se uma pessoa mais fechada. Então ele não se dá muito com outras pessoas a não ser a namorada dele. O que é de certo modo fofo, porque a Luísa é toda bem extrovertida e o Mason acaba por criar laços com outras pessoas por causa dela. Vou ver aqui, do meu amigo. Este chá. Não ficou bom. Não devia ter deixado tanto tempo. Como uma bolacha, não como uma bolacha, como uma bolacha. Trouxe aqui para comer, eu tenho que comer. Para ser sincera, isto não sabe tanto a manteiga de amendoim como devia. Não gosto muito da receita. A receita leva mais manteiga do que manteiga de amendoim. Acho isso errado. Isto é ouvir opiniões e ver a Ana comer. Continuando agora a história, peço desculpa pelo intervalo, não precisa muito longo. Temos o Queen, que está na equipa do Noel e do Ten. O Ten é uma personagem, é o melhor amigo do Noel, do rapaz do segundo livro, então eles estão sempre a aparecer muito juntos. Eles aparecem juntos no segundo livro, eles aparecem depois mais para a frente, portanto o Ten e o Noel vêm sempre em pacotes juntos. São besties forever. O Noel e o Ten, eles eram todos convencidos, entretanto o Noel encontrou a Aspen, rapariga do segundo livro, a professora, e o Ten continua a sua vida solteirona de Ten. Ele chama-se Ten já agora porque ele é um 10, está bem? Porque ele é gostosão e que toda a gente o quer.
na cabeça dele, obviamente. Adoro a personagem dele, eu acho que é tipo só a melhor por causa dessa atitude de Eu sou melhor, eu consigo fazer. mas já vamos a ele. Portanto, aqui o Queen, ele é uma pessoa tipo super calma, mas grande, ou seja, é daqueles eles chamam-lhe ursinhos de peluche porque ele é enorme, mas depois é super fofinho por dentro, tipo super fofo. E ele tem uma namorada que é toda uma party girl. E toda a gente pensa, E como assim? Como assim? Tu que és todo tão introvertido, consegues namorar com uma rapariga tão extrovertida? e dá-me a impressão que ele só começou a namorar com ela só porque sim, só porque toda a gente o queria ver a namorar com alguém. Então ele ficou, Pronto, está bem, já que querem que eu namore com alguém, eu vou namorar só com a rapariga mais louca que tenho da minha turma. eu honestamente, eu acho isso errado. Não vais namorar com uma rapariga só porque dizem que devias namorar com alguém. Pera, tu pareces gira, eu vou namorar com... E por causa disso, ele sente tipo uma espécie de compromisso perante ela, do género, eu escolhi-te, portanto é contigo que eu quero, devia estar. Entretanto, aparece a melhor amiga da namorada dele. E adivinham o que é que vai acontecer? Ele vai começar a apaixonar-se por essa rapariga, que é Zoe. Porquê? Porque é óbvio, ela é muito parecida com ele. Eles finalmente encontram, em vez de ele esperar e conhecê-la mais tarde, não, atirou-se para a primeira relação que tinha, que podia ter, a primeira rapariga que disse, olha, é giro, bora namorar, e ele, Ok. Também não tenho com quem mais. Ou foste a primeira que foi falar comigo, portanto, possível de ser. tipo, fazendo essa atitude, acaba por fazer com que ele não seja fiel à sua namorada. E, e também é uma questão ética do género. E ele também próprio tem essa luta do género. Eu tenho namorada, mas ao mesmo tempo estou-me a apaixonar por outra rapariga. Mas amigo, a tua namorada, tu nem gostavas dela. Por isso, se calhar, quando ele trai e blá blá blá, acabamos por não sentir tanta pena. E a escritora também fez-nos uma personagem um bocado pouco amável, assim dizer. Se ela fosse simpática ou se ela fosse fofinha, seria mais fixe. Mas como ela é um bocado personagem negativa da história por causa do segundo livro, como eu disse, aqui existem entrelações. Portanto, sim, por causa do segundo livro, ela de repente fica vilã da história, então quando ele vai com outra, tu, graças a Deus, melhor não podia ser. Enquanto lês, tu até pensas, Fogo, como assim que ele não está? Como assim ele ainda não acabou com ela? não faz sentido, toda a gente diz que ela é uma... E ele, oh não, mas ela é a minha namorada. Mas vai se beijar com o outro. Adoro esse tipo de raciocínio. O próximo livro é o meu preferido, mas ao mesmo tempo menos preferido. Portanto, porque eu gostei do desenvolver da história, mas detestei o final. O final foi tão desnecessário e eu fiquei... Porquê, escritora? Porquê? Porquê que tu fizeste isso? Não valia a pena, está tudo bem. As últimas 30 páginas não eram necessárias. Mas pronto, resumidamente, como podem ver, eu não sei fazer resumidamente. Eu conto praticamente a história toda. Mas por acaso eu contei, não é propriamente spoiler. Já está a ver. Mas pronto. O Ten, o Perfect Ten, é um rapaz que está habituado a ter tudo o que quer. E o problema, o que ele quer, é a irmã do melhor amigo. E o melhor amigo não gosta dessa ideia. Obviamente, tipo, o melhor amigo sabe que tipo de pessoa tu és. Ou seja, ele sabe o Ten, ele sabe que ele é daqueles gajos que usa e deita fora. E ele, óbvio que não quer a sua irmã ter essa experiência. Sim, o Ten tem aqui um problema. Ele está habituado a ter aquilo que quer, mas não pode ter a única coisa que realmente o faz bem. Ela também gosta dele e ela luta naquela cena do género. Porquê é que tu não vais contra o meu irmão e estejas comigo? E ele é tipo, não posso ir contra o teu irmão. Eu valorizo bros before hoes e essas coisas todas. ou seja, é verdade,
e isto é um dilema. É giro de os ver interagir uns com os outros, mas é frustrante ao mesmo tempo. Estou sempre naquela... Portanto, é isso. Qual é que é este livro? Quinto? Sexto? Quinto. Portanto, este é o livro. O próximo livro é Worth It. De todos os livros desta série, provavelmente este foi o mais estranho. É estranho porquê? É diferente. Este livro acompanha duas linhas temporais. Uma antes e outra agora. A linha temporal de agora explica a história de Felicity, que trabalha no Forbidden. Ela é uma bartender. E do Knox. O Knox foi preso. Foi preso durante uns anos e agora voltou a sair. E ele começa também a trabalhar no bar. Entretanto, o Felicity e o Knox têm uma história juntos, de muitos anos, quando eram crianças. E a história vai contando o que lhes aconteceu quando eles eram crianças. E é um bocado a história entre Romeu e Julieta. Só que, no final, nenhum deles morreu, mas no final um deles foi parar à prisão. Portanto, sim, eu acho que é uma história diferente e 100% é um bocado agressiva, portanto, cuidado com aquilo que lê. É um livro do estilo Romeu e Julieta, que foram castigados enquanto crianças e agora têm uma segunda oportunidade. Second chance romance. Como gosto muito de dizer. É giro, eu gostei. Foi provavelmente o livro que eu tive que ler rápido, porque apesar de parecer tudo muito fofinho, é bem intenso o que eles sentem um pelo outro, então tem que se... Mas a meu ver, eu acho que deviam ter também focado mais na história deles atual do que na história do passado, porque dá-me a impressão que tentaram... A escritora tentou explicar tanto do passado deles que acabou por se perder o presente. E o 7º livro desta série chama-se The Girl's Got a Secret. Oh meu Deus! Este livro foi tipo o melhor desta série. Eu, honestamente, quando comecei a ler, eu fiquei... Bem, bebê. A descrição do livro é: uma rapariga tenta entrar numa banda, mas os rapazes dizem que só aceitam homens. Então ela veste-se de homem. E eu pensei, isto é tão 2005, 2006, em que aqueles... Há um filme que eu não me lembro como é que se chama, She's a He, eu não me lembro, mas vou deixar aqui porque não me estou a lembrar como é que se chama o livro, em que ela também veste-se de homem, de irmão, e finge ser o irmão, e eu tipo, isto deve ser um nojo. Mas pronto, vou ler porque também estou a ler a saga toda. Eu arrependi-me, se calhar por causa disso é que o livro criou maior impacto, porque não estava à espera de gostar tanto, ou porque não estava à espera de nada, sinceramente, e então gostei bastante, ou então gostei mesmo porque é giro. Vamos apostar que afinal o livro foi giro, por isso é que eu gostei dele. Mas a história aqui é do Asher e Remy. Também lembraste dessas personagens todas e de quem escreveu os livros e o nome dos livros? Eu não consigo, eu mal lembro-me do nome das pessoas. Eu, ao fim de 3 dias, já me esqueci de quem que eu conheci na semana passada e como é que eles se chamavam. Portanto, eu nomes sou horrível. Então, nas séries, se eu não tiver legendas em inglês, eu não sei quem que são as pessoas. Eu não sei. Eu estou sempre a perguntar ao meu namorado, como é que se chama este? Como é que se chama este? E ele tipo, sim, este é daquele. E eu nem me ouvi o nome dele, quanto mais lembrar de como é que ele se chama. Portanto, sim, eu e os nomes não nos damos bem. Sim, portanto, estava a falar do Asher e Remy, e o que acontece é que, tal como eu tinha descrito, a Remy veste-se de homem para tentar entrar na banda, e lá ela consegue. Como é que ela consegue? Porque teoricamente conhecem aquelas raparigas que têm uma voz um bocado mais grave e que por muitas vezes podem passar por rapazes que têm voz muito aguda, portanto, e ela tipo força um bocado mais a voz e consegue mostrar que é o homem. Só que o que é mais engraçado é que ele a conhece enquanto rapariga também. Ele conhece as duas facetas dela, então é super engraçado, é hilariante. O Asher é um vocalista de uma banda
que canta, adivinha onde? No Forbidden. E sim, eu acho que a relação entre eles os dois, eles são os dois super excêntricos, tanto ela como ele. Ela como rapariga é tipo sempre a despachar, ou seja, ela é super gira, super, como é que se diz, tipo, extrovertida, ela é tudo. E depois quando se veste de rapaz, ela toma uma atitude bem diferente do género. Agora sou um tudo e tenho que me portar mais. Mas é tão engraçado. Outra coisa, adoro a interação do Dan aqui no livro. O Dan aqui é super estrela também. É ele aqui, no livro dele, o Dan é tipo só o melhor personagem dessa série toda. Porque ele vai aparecendo em vários livros. Porque eles acabam por voltar muitas vezes ao bar e nesse bar continua, olha, a trabalhar o pique do terceiro livro da Eva. O Mason também começa a trabalhar lá do primeiro livro. O Noel também trabalha lá por causa da universidade, dar-lhes algum dinheiro. Também é super fixe, é interessante. Os últimos 2 livros são diferentes e, por assim dizer, eu acho que são um bocado à parte desta história. Porque já são alguns anos depois e são 2 personagens que, na altura destes livros, ainda eram muito pequenas, que são os 2 outros irmãos do Noel. Nós conhecemos a Caroline, que é a tal que gosta do Ten, o melhor amigo do Noel, do segundo livro da professora, e faltam 2 irmãos. Na altura, quando nos apresentam o Noel no segundo livro, os irmãos dele acho que têm 12 e 14 anos. Entretanto, aqui um tem 18, o outro tem 20, mas eu já não me lembro. Eu já não me lembro da idade dele, mas sei que tem mais de 18 ou 19 e 21. Lembra-se que a Reese, ou portanto o Mason, tinha a irmã que tinha paralisia cerebral. Portanto, o Brand, que é o irmão do Noel, ele sempre se deu muito bem com a rapariga. Porque eles... Pronto, eles estavam na mesma turma e ele era uma pessoa muito reservada. Ele era uma pessoa muito reservada, o irmão. Mas durante muitos anos apegou-se a Sarah. Porquê? Porque a Reese era muito amiga da Aspen. O que acontece neste livro é, como estava a dizer, já são alguns anos para a frente, os outros todos já não aparecem praticamente nada. Os únicos que continuam a aparecer é o Noel e a Aspen por causa por ser irmão dele, do Noel, o Brand ser o irmão do Noel, acabam por interagir um com o outro. E também aparece um bocado Mason e o Reese por causa da Sarah, porque a Sarah é irmã do Mason. Portanto, sim, o Brand sempre foi uma pessoa muito reservada, por causa também do passado dele, que é um bocado complicado, tal como o passado do Noel, da Caroline e eles são 4 irmãos. Como é que se chama o último irmão? Outra vez porcaria dos nomes. O Colton. Quem é que se lembra de dar um nome assim a uma pessoa? Portanto, sim, o que nós temos aqui neste livro, ele gosta da Sarah, mas a Sarah é uma pessoa muito frágil, não é? É uma pessoa que tem uma deficiência e que ela própria tem dificuldades em se aceitar e que ela própria percebe que ele se calhar é demasiado para ela. O que eu gostei muito neste livro é o facto de explorar efetivamente que nós às vezes fechamos completamente os olhos e que esquecemos que as pessoas têm problemas, as pessoas não são todas saudáveis. Há pessoas com paralisia cerebral muito mais do que nós achamos e que isto não os deixa de ser pessoas normais. E outra coisa que também explora muito este livro é o quanto as pessoas que são saudáveis têm medo por essas pessoas, porque já são frágeis e ficam tanto a proteger que não lhes deixam viver a vida. Portanto, e depois outra coisa que eu acho que não era necessário neste livro, tipo, não era. Primeiro, é abuso sexual e segundo, o Bran não se achava suficientemente bom para ela, o que é curioso, não é? Portanto, tendo estas duas facetas, tendo em conta estas duas situações e vai contra um bocado a natureza da coisa. Portanto, eu achei muito interessante. Eu achei que
que é um livro que abre um bocado os olhos. Eu sei lá, eu antes deste livro nem sabia o nome que se dava a esse tipo de pessoas. Obviamente eu vi uma pessoa com paralisia cerebral na minha vida, mas eu não sabia, por exemplo, como é que se chamava isso. Depois, obviamente, eu fui pesquisar e até a própria escritora disse que quem lhe ajudou a escrever este livro foi mesmo uma mulher que tem isso e que tem filhos, tem tudo e que faz a sua vida normal, e ela inspirou-se para escrever essa história. E eu fiquei, uau, tipo, eu às vezes fico doente e penso que já é o fim do mundo e ninguém me vai querer. E estas pessoas que são mesmo, já nascem assim, têm que se adaptar, que isto é o normal, e integrar-se igualmente na sociedade. Eu acho isso é ótimo, e acho o facto do livro ser assim também foi que me despertou para acabar de ler, porque eu nem queria ler os últimos dois, porque pensei, não tem nada a ver, já não vou ter as minhas personagens principais, porque já passou imensos anos, mas depois de ler fiquei tipo, uau, este livro contribuiu um bocado para a abertura da minha mente fechada e para perceber que nós temos que ser muito mais temos que aceitar muito mais as nossas diferenças, e que cada pessoa lida com as suas coisas à sua maneira, e não podemos forçar a sê-las aquilo que elas não querem ser, e não podemos forçar a sê-las iguais às outras, só porque assim quer a sociedade. Portanto, sim, 100% que eu acho que é um livro que vale a pena ler. Honestamente, se quiserem só ler isto porque, pronto, despertou o vosso interesse, não há problema nenhum se não leram os outros todos. Eu tenho um defeito muito grande, que eu não consigo desobedecer a ordem das coisas. Portanto, eu quando começo a ler qualquer coisa, eu começo sempre do 1 e eu não posso perder a ordem. Não sei, isto é o cérebro que funciona de outra maneira, portanto, sim. Isso sou eu. Bem-vindos ao meu canal. O último livro também que eu achei, não sei, não parece. também foi muito, muito giro. Neste último livro também é muito interessante porque discute a situação racial. Mas eu vou ser sincera, eu não senti problemas raciais. O nosso último dos irmãos, que é o Colton, ele conhece uma rapariga num casamento e ele fica completamente apaixonado por ela. Ela é linda, ele só quer conhecê-la, só quer estar com ela, ele fica mesmo obcecado até por ela, porque ela é tudo. E ela também gosta imenso dele, mas para ela nunca namorou com um rapaz branco. E para ele isso nem sequer é uma questão, ele sabe que ela é gira, ele sabe que gosta dela, ele quer lá saber da pele, ele até fica fascinado o contraste das peles deles, um ao lado do outro, portanto ele é fascinado pelas cores serem diferentes. E pronto, eu acho que neste livro não é tanto discutível a parte do racismo. Acho que a autora também não queria entrar muito aí. A única vez que eu acho que se sente o racismo é quando ela se encontra com o seu ex-namorado, que é um bocado obcecado, e acho que ele aí não gosta muito do facto dela namorar com um rapaz branco. E eu fico, o que é que tu tens a ver com isso? Já não és namorado, mas pronto, ela é um bocado obcecado. Ele gosta dela porque ela é ela, e o facto de a pele dele ser ligeiramente mais branca que ele é só uma tom de pele, porque ela é ótima como pessoa, ele é ótimo como pessoa, ficam super bem juntos, e acho que é isso que importa. São estes os livros. Portanto, o primeiro é sobre o amor proibido, porque ele tem uma profissão que tem e, teoricamente, é literalmente proibido. Ele próprio definiu essas regras, que ele não pode estar com mais ninguém, porque é injusto pela pessoa com quem ele está. E, por outro lado, não conseguia deixar porque dinheiro. O segundo livro é sobre o amor proibido, porque ele é professor e ele é o aluno. O terceiro livro, Amor é Proibido, porque teoricamente ela está grávida, ele também tem um filho e parece que tem ali qualquer coisa com uma namorada, mas não se percebe muito bem, portanto ele é proibido. No quarto livro nós temos então o rapaz é proibido porque tem uma namorada, não é? E que namora, e que namorada é melhor amiga da rapariga, portanto temos aqui outra vez um amor proibido. No livro, o amor é proibido porque é o rapaz e a irmã do melhor amigo, e melhor amigo e tua irmã, quer dizer, é super esquisito. Este livro é proibido porque ela é muito rica e a família do rapaz é vista muito mal, portanto é o tal Romeu e Julieta.
E no 7º livro, o amor é proibido porque ele não sabe de quem é que gosta, se gosta do rapaz, se da rapariga, portanto é isso. No 8º livro, o amor é proibido porque o rapaz sente-se muito inferior à rapariga e acha que ela não merece uma pessoa como ele na sua vida. No último livro, de certo modo, o amor é proibido não tem. E honestamente acho que é daqueles livros que se chama Forbidden Man, mas no último não existe proibição nenhuma. É só tipo na cabeça deles que eles não estão prontos para ter uma relação a sério e blá blá blá. Só isso, porque de resto eu não sinto que haja algum tipo de proibição no relacionamento deles porque nada os impede. Até podiam dizer, mas foi por causa da interracial. Não, não há. Não, eu nunca na mente deles passa o facto de não posso estar com ele porque ele é branco e ele não pensa não posso estar com ela porque ela é preta. Tipo, não, portanto não existe nenhum preconceito aí. E sim, eu acho que é uma lista de livros tipo para todos os gostos. Por isso é que eu acho que gosto desta série porque tem estas diferentes histórias que de certo modo conseguem nos ligar de alguma forma, conseguimos encontrar alguém na nossa vida que seja assim e que passamos por essas coisas com os nossos personagens e eu gosto muito de ler os romances por essa razão mesmo, porque dá-me a impressão que nós ligamos e as personagens e que sentimos Que, ok, vamos lhes dar mais uma oportunidade e vamos perceber como é que vai evoluir, porque nós sabemos que eles têm que ficar juntos. Mas como? Que isto parece estar tudo contra as suas hipóteses. Portanto, sim, é uma série que eu gostei muito e todas as personagens da escritora são diferentes e sente-se que são diferentes. Elas interagirem umas com as outras são diferentes. Elas são dinâmicas, são engraçadas, têm piada, mandam uma mensagem, tipo, os livros têm uma mensagem e eu gosto muito. Outra vez, eu não vi muita gente a rever este livro e se quiserem lê-lo só existe em formato online. Mentira, existe em versão também, podem comprar na Amazon, mas eu li no Kindle e acho que tem um bom público para quem gosta de romances e não se importa de ler em inglês. Acho que tem um bom público. Para quem tem dificuldades em ler em inglês, pronto, fica só aqui a minha review e se no futuro saírem as edições noutras línguas, já sabem que podem ler, porque entretanto o espanhol saiu em 2019 e foi só o primeiro livro, portanto se aquilo der coisa em espanhol, se calhar vai sair em português. É só isso que eu trago-vos hoje, só quem diz isto deve ficar tipo 40 minutos, eu espero encurtar isso ao máximo. E sim, gostei muito de partilhar estas opiniões com vocês. Se estiverem curiosas mais sobre esse tipo de reviews de séries, eu tenho algumas de romance que eu li, estou a acabar ainda algumas sobre ficção científica, portanto, sim, ficam à espera de mais vídeos e vemos numa próxima. Tchau!